Doença articular degenerativa, a artrose, é responsável por 7,5% de todos os afastamentos do trabalho neste momento, segundo o INSS. É a segunda doença entre as que justificam o auxílio inicial, também com 7,5% do total, e é também a segunda em relação ao auxílio-doença, em prorrogação, com 10,5%. E a quarta a determinar a aposentadoria, com 6,2%. Mas será que dá para a gente evitar essa doença? Como que a gente pode preparar, talvez, o nosso corpo para isso? Conectado aqui com a gente está o Luciano Miller, ele é médico ortopedista e cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein. Doutor, uma ótima tarde para o senhor, obrigado pela participação. É uma questão de hábito, é uma questão de genética, o que explica a artrose? Tá, para explicar um pouquinho a artrose, toda articulação é recoberta por uma capa protetora que é chamada cartilagem. A cartilagem, ela não tem nervo, então por isso que ela permite o movimento da articulação sem dor. Quando essa cartilagem vai perdendo por diversos fatores, um deles é a própria idade, ou traumas, ou sobrepeso, ou uma série de fatores que vai desgastando essa cartilagem, vai expondo o que está embaixo dessa cartilagem, que é osso. O osso tem nervo, e esse atrito então começa a doer, do osso com osso. Isso que causa dor. Alguma questão alimentar, por exemplo, pode ajudar a talvez não estimular a produção de cartilagem, porque é uma coisa fixa, mas talvez a manter, a fazer a manutenção dela entre os ossos? O que pode gerar um aumento dessa inflamação nessa região é alimentações, por exemplo, muito açúcar, alimentos que causam inflamação no corpo, alimentos processados, tudo. Mas são fatores menores. O fator maior mesmo, para prevenir esse desgaste dessa cartilagem, é você controlar o peso, manter atividades físicas com fortalecimento da musculatura em volta do quadril, do joelho, da coluna, que são as articulações mais afetadas pela artrose, e com isso você consegue ter uma longevidade maior dessas articulações. Doutor, é uma questão de saúde que impacta mais a população idosa ou não? Todo mundo? Geralmente a questão da artrose ela vai impactando pessoas que têm mais desgaste dessa cartilagem. Ela começa a ter um aumento maior em pessoas na faixa etária maior de 50, 60 anos de idade. Lógico, isso pode acontecer em pacientes mais jovens, mas geralmente tem uma relação muito mais com associado ao sobrepeso, ou diabetes que enfraquece pouco a cartilagem, alguns outros fatores. Mas geralmente ela vai acometer pacientes de mais idade, que é um desgaste natural dessa cartilagem ao longo da vida. Atividade física de alto impacto tem relação? Tudo na vida, sim. A questão da atividade física de alto impacto, o mais importante é, você está preparada para essa atividade? Por exemplo, você fez um preparo muscular, quanto mais você solicita uma articulação, mais preparo muscular tem que haver. E também fazer as atividades com uma boa orientação e também com períodos de repouso. A gente sabe que você fazer todo dia, tem trabalhos que mostram, experimentais, você fazer uma atividade todo dia sem descanso e você fazer atividades, às vezes, um pouco mais intensa, mas com períodos de descanso, a lesão na cartilagem ela é menor, mesmo com a intensidade maior. O que importa é você repousar e preparar essa articulação para as atividades. Doutor, uma vez diagnosticado, tratamento, acompanhamento médico, como é que funciona? Geralmente, assim, diagnosticado a dor, começa a ter uma dor, vamos falar um termo específico no quadril. Começa a ter um desgaste da articulação do quadril, o paciente começa a ter um sintoma na virilha, a dor pode irradiar para a face interna da coxa, irradiar até o joelho, tem uma claudicação, começa que a gente chama de mancar ou ter dor quando caminha, isso vai evoluindo. Então o tratamento inicial do paciente é, primeiro, diminuir o peso, diminuir a carga nessa articulação. Segundo, exercício de fortalecimento da região acometida pela artrose, ou no quadril, no joelho, na coluna. Associado isso, analgésicos esporádicos para aliviar a dor. E nem eu explico para o paciente, o analgésico não vai curar a doença, ele vai aliviar. Então não adianta ficar tomando sempre, vai tomar aqueles picos de dor. Nos casos que tem um avanço um pouco maior, você pode lançar mão de procedimentos minimamente invasivos, como as infusões de dor. E nos casos mais graves, com uma boa avaliação, muito critério, tudo, você pode indicar no quadril e no joelho a substituição dessa articulação, chamada uma artroplastia. Doutor, obrigado pelas informações, viu, pela conversa. Boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, agradeço o convite. Boa tarde.